Olá a todos, eu me chamo Melania Merlos Viviane e eu estou aqui hoje para apresentar o nosso trabalho para o terceiro simpósio ibero-americano de ciência do solo. O título do nosso trabalho é Funções de pedrotransferência na estimativa de carbono em solos da ilha de Algodoal. A densidade do solo é crucial para o cálculo de estoque de carbono, mas é difícil e cara de medir em ambientes heterogêneos e hostis, como por exemplo a ilha de Algodoal, que fica localizado no município de Maracanã, no Pará. Para superar esses problemas, os cientistas eles fazem uso de funções de pedrotransferência que, a partir de variáveis quantificadas e de fácil obtenção, pode determinar outras variáveis, como a densidade do solo, que são de difícil obtenção. O objetivo central desse trabalho foi estimar o estoque de carbono na camada superficial de 0 a 30 centímetros, utilizando funções de pedrotransferências desenvolvidas por Reis et al. 2024. A partir de levantamentos de solos da área de estudo, a gente obteve algumas variáveis para serem aplicadas nas funções de pedrotransferências desenvolvidas pelos autores. A partir da obtenção da densidade do solo, a gente calculou os estoques. De maneira geral, os resultados indicam solos com horizonte bastante arenosos. As funções de pedrotransferências, elas tiveram uma densidade aproximada de 1,52 e 1,53 gramas por centímetro cúbico, com uma baixa variabilidade, aproximadamente 0,05 para ambas. Quanto aos estoques de carbono, a gente percebe que houve uma variação grande, variando de 9,46 a 77,33, a depender da função de pedrotransferência utilizada. E isso se deve às diferentes classes de solos que refletem diferentes estoques de carbono. A gente percebe que o estoque médio por horizonte foi de aproximadamente 27 megagramas por hectare. Após o cálculo de estoque de carbono dentro de cada classe de solo, foi realizado o cálculo de estoque de carbono dentro das unidades de mapeamento. Quando a unidade de mapeamento possuía mais de um solo, o primeiro solo representava 60% do estoque de carbono e o segundo solo 40% do estoque de carbono. Percebe-se que entre as unidades de mapeamento houve uma variação grande de estoque de carbono, variando de 15,40 megagramas por hectare a 65,05 megagramas por hectare. E os maiores estoques por área foram registrados nas unidades de mapeamento RQO1, composta de neossolo quartzarênico, e GJO, composta de gleisolos. Avaliando a área ocupada por cada unidade de mapeamento e o estoque dessa unidade de mapeamento, percebe-se que a unidade GJO é a que mais contribuiu para o estoque total de carbono, com aproximadamente 35 mil megagramas de carbono para a área. Essa unidade de mapeamento ela representa aproximadamente entre 33% a 34% do total do estoque mapeado nesse trabalho. E essa sua dominância ela é determinada pelo seu volume de área ocupada, como demonstrado aqui. A gente percebe que a unidade GJ0 tem maior estoque e também maior área total. De maneira geral, o uso das funções de pedrotransferência foi uma metodologia precisa e robusta para estimar a necessidade do solo e, consequentemente, o estoque das áreas. E pode ser utilizada para as outras áreas tropicais. E a unidade de mapeamento GJO
se destaca como a principal reserva de carbono em volume da ilha de Algodoal. É, E além disso, a gente percebeu que as funções de pedra transferência 1 e função de pedra transferência 2 apresentaram uma variação do estoque total bem pequena entre elas. Isso significa que elas estão de acordo com o trabalho. Eu gostaria de agradecer ao projeto Gabi, estoques de carbono nos solos dos manguezais amazônicos, em cooperação com a Embrapa Amazônia Oriental, Embrapa Floresta e Natura. E os autores também gostariam de agradecer ao CNPq, à CAPES, à FAPERJ e ao Departamento de Solos. Muito obrigada.